Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai analisar uma releitura moderna e absolutamente fascinante das famosas 95 teses. E olha, o que a gente tem em mãos é uma mudança monumental de perspectiva. O foco sai totalmente daquela antiga porta de madeira lá em Wittenberg, em 1517, e vai direto para o coração humano. É incrível ver como esses princípios tão antigos ganham uma aplicação incrivelmente atual para nós hoje, tirando o peso das regras puramente externas e apontando para uma transformação interior de verdade. E para facilitar nossa exploração de um conteúdo tão denso, a gente dividiu todo o material em 5 pilares centrais. 1. A reforma do coração. 2. Arrependimento além dos rituais. 3. O perigo dos sistemas. 4. A primazia da graça. E 5. A reforma na prática. Começando pelo nosso primeiro pilar, a reforma do coração, ou seja, a renovação contínua da mente. Isso já nos leva para a primeiríssima tese. E o alicerce aqui é aquela citação clássica de Romanos 12. A grande sacada do texto original é que a vida inteira de quem crê é um chamado contínuo, ininterrupto para renovar a mente. Não é sobre tentar se adequar ao mundo ou seguir um monte de regras na força de vontade, mas sim sobre deixar a mente ser curada por Deus antes de tentar mudar qualquer comportamento. E olha só que contraste absurdo o material traz aqui. As regras externas são até boas para organizar a convivência e o comportamento, mas elas falham miseravelmente quando tentam alcançar a alma. Elas só criam uma casca, sabe? Já a transformação interior, essa vai direto no centro de quem a gente é. E o resultado orgânico disso é o que a gente chama de frutos. Não precisa forçar a barra. A mudança de vida aparece sozinha, porque a árvore simplesmente revela a raiz que tem. O que nos puxa direto para o pilar número 2. Arrependimento além dos rituais. Basicamente, é o fim daquela penitência vazia. Aqui, o conceito de arrependimento passa por uma redefinição total. Esquece aquela ideia de culpa prolongada ou um medo que te paralisa. O arrependimento genuíno nasce de um coração rendido. Pensa bem, o remorso é como se a gente estivesse dirigindo e olhando só para o retrovisor, sentindo todo o peso das escolhas erradas. Mas o arrependimento verdadeiro é recalcular a rota no GPS e seguir em frente com um novo propósito. É uma mudança de direção que cura e liberta, em vez de aprisionar. E quando essa ficha cai, a gente percebe que o arrependimento é grande demais para caber dentro de uma caixinha cerimonial. É algo imensamente superior a qualquer prática religiosa sem vida. E tem um detalhe que muda todo o jogo. O amor perfeito expulsa o medo. Aquela culpa que se arrasta por anos é muitas vezes só o sintoma de uma mente não renovada. Quando a verdadeira compreensão da graça chega, a gente simplesmente para de tentar pagar um boleto que, convenhamos, já foi quitado. Entrando no nosso pilar número 3, o perigo dos sistemas. É o grande alerta sobre o que acontece quando a religiosidade tenta tomar o lugar de Cristo. Existe um conflito profundo de interesses aqui, tá? De um lado, você tem os sistemas humanos. Eles costumam prometer uma paz que não existe, alimentam nosso ego e muitas vezes escondem interesses puramente financeiros por trás de um discurso bonito. O foco deles é capturar recursos. No extremo oposto, a gente tem o verdadeiro evangelho. Ele exige uma rendição real, confronta de frente o nosso orgulho humano e captura corações inteiros para a eternidade, não moedas. É uma diferença brutal de essência. 0. Esse número representa a quantidade exata de libertação espiritual que o seu dinheiro pode comprar. Exatamente 0. Não existe bolsa de valores no mundo espiritual. As teses declaram com todas as letras que o divino simplesmente não faz transações financeiras. Lucrar com a fé é só a prova de um coração desviado. Então, qualquer sistema que tente transformar a espiritualidade num mercado de indulgências moderno esbarra numa verdade dura. Recursos financeiros não têm o poder de libertar almas. E esse é um lembrete que bate de frente com a arrogância institucional. Na hora final da nossa jornada, de cara com a eternidade, o peso dos cargos, os crachás, as regras que a gente inventou, tudo isso desaba num silêncio absoluto. A única autoridade que fica de pé, firme e intransponível, é a essência do Evangelho. Todo o resto vira ruído de fundo. Isso nos guia de forma perfeita para a solução no nosso pilar 4, a primazia da graça, a suficiência absoluta do que Cristo fez. A mensagem central desta sessão é tão libertadora. A graça não precisa nem depende de decreto humano nenhum para fluir. Ela não pode ser tarifada, não tem escritório no mundo que consiga regulamentar isso.
A cruz não é um acessório da fé, é o centro absoluto. E o fato de que essa graça precisa ser sempre anunciada de graça destrói qualquer modelo de negócio espiritual. Ela é infinitamente maior do que qualquer exigência que a gente possa tentar impor. A certeza da salvação não nasce de sistemas, mas da confiança na obra de Cristo. Esse pensamento ancora toda a nossa segurança de um jeito muito direto. A nossa paz não pode vir de bater ponto em eventos ou de tentar manter as aparências. O convite do texto é para a gente arrancar pela raiz essa ilusão de segurança externa e transferir 100% da nossa confiança para a obra que já está concluída. E finalmente chegamos ao nosso quinto e último pilar, reforma na prática. Como o amor e a caridade são a maior evidência de uma fé que está de fato viva. É muito fácil a gente confundir riqueza espiritual com prédios enormes, orçamentos gigantes e palcos brilhantes, né? Mas as fontes originais dão um cavalo de pau nessa ideia. Elas fazem uma afirmação radical. O verdadeiro tesouro espiritual não é material. Ele está nas pessoas. Cuidar da vida prática, amar o próximo e olhar para os mais vulneráveis é a prova definitiva de um coração regenerado. O tesouro autêntico sempre esteve naqueles que mais precisam. Então, para a gente não ficar só na teoria, é preciso pausar e fazer uma reflexão muito sincera. Em quais áreas a gente ainda está sutilmente buscando segurança fora dessa graça? Será que é na aprovação dos outros, no acúmulo de recursos, ou talvez numa obediência cega a certas regras para sentir que está tudo sob controle? Identificar essas falsas seguranças com honestidade é o primeiríssimo passo para a liberdade. E o material traz um mapa de ação bem prático para desmontar isso. Passo 1. Você anota num papel o que tem te trazido conforto externo, seja aprovação, dinheiro ou ritos. Passo 2. Você escreve bem grande do lado de cada item, Cristo é suficiente aqui. E o passo 3 é orar, pedindo mesmo uma mente renovada. É um exercício literal, simples, mas incrivelmente poderoso para nos ensinar a depender exclusivamente da graça. E para fechar nossa análise de hoje, que frase fantástica para a gente levar para a vida. Esta reforma não fica pregada em portas, ela é gravada no coração. A verdadeira revolução espiritual não é um evento histórico externo, ela acontece profunda e silenciosamente na alma. É uma transformação genuína. Afinal, pensa bem, se a porta já foi aberta há tanto tempo, o que é que ainda impede a sua mente de ser completamente livre?